Olá, bem-vindos ao curso de extensão Atividades de Matemática na Educação Infantil. Sou a Rosemary, aluna da Uninter e estou cursando a segunda licenciatura em Pedagogia. Meu polo é Almirante Tamandaré e essa é a nossa primeira aula. Este minicurso tem a duração de 4 horas e está dividido em 8 videoaulas. As videoaulas serão postadas no canal do YouTube. Porém, para quem está inscrito no curso, receberá no seu e-mail os slides, link para acessar as videoaulas no canal do YouTube e um certificado de 4 horas emitido pela Uninter em até 6 meses após o término deste curso. Neste curso, as atividades de matemática serão apresentadas como sugestões para trabalhar a matemática de maneira lúdica com crianças pequenas. Categoria definida pela BNCC, que são as crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. As atividades desse curso serão por meio de jogos e brinquedos, com materiais recicláveis. Para a confecção dos jogos e brinquedos, foi utilizado cartolina, cola quente, garrafas, gargalos e tampas de garrafas PET, papelão, papel sulfite, tesoura e corante líquido. As aulas podem tornar-se mais dinâmicas, divertidas e criativas quando utiliza-se recursos que facilitam a aprendizagem, que é o objetivo desse curso, apresentar brinquedos e jogos que facilitam a aprendizagem. Construir o jogo ou o brinquedo utilizando materiais recicláveis é uma maneira simples e atrativa de mostrar às crianças que muitos materiais que costumam ter como destino lixo podem ser reutilizados como objetos úteis, divertidos, interessantes e com responsabilidade ambiental. Uma das vantagens do jogo ou do brinquedo feito com materiais recicláveis em relação ao material industrial é o processo de construção, o que por si só já se torna uma brincadeira ou um aprendizado para as crianças, quando elas participam da confecção desses, e elas devem participar, porque assim elas se interessam mais a aprender com aquele brinquedo ou jogos que elas ajudaram a construir. A brincadeira e o jogo estão entre as atividades lúdicas potencializadoras da exploração da matemática. Segundo Piaget, o jogo assume as características de promotor da aprendizagem ao ser colocado diante de situações de brincadeira. O aluno compreende a estrutura lógica do jogo e poderá compreender a estrutura matemática presente neste jogo. Na aula 2, nós vamos ver a matemática na BNCC. Vamos falar um pouco sobre o trabalho com a matemática na educação infantil e como a BNCC nos orienta nessa etapa da educação. A matemática está em muitas situações do cotidiano das crianças. Está presente no número das portas das casas, nas placas dos carros, está presente nas etiquetas das roupas, presente no dinheiro, nos calçados, presente em muitos lugares. E isso, de certa forma, desperta uma curiosidade das crianças. Os jogos e brincadeiras também aguçam a curiosidade das crianças. Kishimoto diz que o jogo desempenha um papel importantíssimo na educação matemática, ao permitir a manifestação do imaginário infantil por meio de objeto simbólico disposto intencionalmente. A função pedagógica subsidia o desenvolvimento integral da criança. Na aula 3, nós temos a sugestão do plano de aula alinhado à BNCC. O plano de aula é uma ferramenta que, entre os objetivos, está organizar o conteúdo que deseja passar aos seus alunos. E uma das grandes vantagens do plano de aula é a otimização do tempo, porque demanda um tempo para preparar o conteúdo, mas também após a confecção vai ser de grande ajuda para as futuras aulas, uma vez que cada matéria
pode exigir várias aulas. E o plano de aula não precisa ser dado em uma única aula, pode ser 2 ou 3 aulas ou até mais aulas. E também dentro do plano de aulas, nós temos avaliação, que entra o método de avaliação, que sempre é usado no final de cada matéria. Já na aula 4, nós vamos trabalhar o jogo do tabuleiro. Esse vai ser nosso primeiro recurso. Então, nesta aula, vamos fazer várias atividades de matemática. O jogo do tabuleiro também pode ser utilizado como geoplano, no qual as crianças poderão formar diversas formas geométricas, entre outras atividades. Na aula 5, as atividades serão com a árvore numérica. Esta brincadeira contribui para o desenvolvimento do aprendizado dos números, cores e coordenação motora. Com essa brincadeira, nós podemos trabalhar uma história com as crianças, a história da árvore, podemos citar que a árvore também dá flores, dá frutos, as crianças poderão lembrar das árvores que elas conhecem. Então, tem muitas atividades que podemos fazer com esse recurso. Já na aula 6, a atividade será com o desenho da centopeia. Com esse desenho, nós vamos trabalhar sequência numérica, antecessor e sucessor. Esse recurso a gente pode também trabalhar as cores. Já na aula 7, nós teremos atividades de matemática com o jogo de boliche. O jogo de boliche é uma atividade muito enriquecedora. Pode-se explorar muitas habilidades das crianças. O boliche matemático atinge diversas áreas do aprendizado para as crianças que já estão aprendendo o número, para aquelas crianças também que ainda não aprenderam, porque ele tem cores e é divertido. Então, temos muitas atividades também que podemos fazer com esse jogo. Na aula 8, nós vamos trabalhar com 2 recursos. Nós vamos trabalhar a adição, que vai ser com o jogo do dominó e a caixa calculadora. Então, essa é a nossa primeira aula, onde eu estou apresentando o conteúdo serão nas outras aulas. E, como vemos, o Conselho Nacional de Educação aprova as diretrizes para escolas durante a pandemia em 28 de 4 de 2020. E o que o Conselho diz sobre a educação infantil? Que a orientação é para creches e pré-escolas, é que os gestores busquem uma aproximação virtual dos professores com as famílias, de modo a estreitar vínculos e fazer sugestões de atividades às crianças e aos pais e aos responsáveis. As soluções propostas para as escolas e redes de ensino devem considerar que as crianças pequenas aprendem e se desenvolvem brincando prioritariamente. Como vemos aqui, as crianças aprendem brincando prioritariamente e nós também devemos envolver os pais e responsáveis nas atividades com as crianças pequenas. Agradeço a vocês até aqui e espero na próxima aula.